Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início agora a mais uma videoaula, né, dando continuidade aos nossos conteúdos da disciplina Comunicação e Expressão Empresarial, ok? Então vamos partir desse slide falando sobre os elementos da comunicação e funções da linguagem, né? Então vamos lá. Competência, que é exatamente compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade para a constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Então, é exatamente a competência que a pessoa deve ter para poder assimilar todos os sistemas simbólicos das diversas linguagens existentes, para que através dessas linguagens, de todos esses símbolos, ele possa fazer uma organização de todas as ideias, usar da cognição, para que se possa alcançar exatamente a informação desejada para que seja passada para as pessoas, tá? Então, exatamente a constituição de significados, de expressões, da comunicação e, consequentemente, da informação, ok? Depois nós temos aí um outro elemento que é chamado de habilidade, que é exatamente analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Pessoal, aqui a gente poderia até dizer que a questão da capacidade de poder interpretar um texto, interpretar uma mensagem, seja ela escrita, seja ela falada, então é uma habilidade que as pessoas devem ter para poder fazer uma análise, né, do que está sendo passado em termos de mensagens. Então, analisar a função da linguagem predominante nos textos e as situações específicas de interlocução. Então, você tem que poder analisar o conteúdo, o contexto da mensagem e também identificar, né, as situações em que o interlocutor, ou seja, a pessoa que está passando a mensagem, ele está vivenciando, ok? Nós temos também como um terceiro elemento os objetivos. Os objetivos que você está tendo com aquela mensagem que está sendo passada. Então, identificar os elementos do processo de comunicação no texto. Então, todo e qualquer texto, toda e qualquer mensagem que você está passando adiante, essa mensagem ela tem um objetivo, certo? Então, você tem que ter essa capacidade também de identificar qual o objetivo da mensagem que está sendo passada. Então, nós vamos partir aqui do emissor, que é exatamente o produtor da mensagem. Essa mensagem ela pode ser feita através de um escritor, o emissor ele pode ser um escritor ou pode ser simplesmente um falante, que é uma pessoa que vai passar aquele texto através da fala, né? E esse texto, na realidade, como já falamos até anteriormente, é exatamente a mensagem. Então, essa mensagem ela possui um objetivo. Então, mensagem aí nós temos exatamente o texto, né? É o texto que nós falamos. O emissor ele pode ser um escritor, pode ser simplesmente um falante, uma pessoa que passa a mensagem utilizando a voz, né? Então, essa mensagem, esse texto, né, que foi produzido por alguém, por um emissor, esse texto ele tem um referente num texto, né? Então, é muito importante você ver, identificar qual o referencial do texto, qual o referencial da mensagem e qual é o contexto do que se trata aquela mensagem, que é exatamente o assunto e a situação em que aquela mensagem tenta relatar para as pessoas, tá?
Nós temos também, ainda com relação à mensagem, qual o código utilizado, não é? Qual exatamente a língua que foi utilizada para passar a mensagem. Então, nós podemos dizer aí, por exemplo, a mensagem pode ser utilizando a língua portuguesa. Uma mensagem ela pode vir em um outro idioma, né? No inglês, no espanhol, no alemão, no mandarim, no japonês, ok? Então, nós temos aí esses idiomas, essas línguas, sendo exatamente os códigos em que as mensagens estão sendo passadas, ou seja, onde as mensagens foram codificadas, né? Todo o contexto, toda a situação está sendo passada através de um código. E também, quanto à mensagem, nós temos também os canais utilizados para fazer exatamente a vinculação dessa mensagem. Então, nós temos esses elementos relacionados à mensagem, referente ao contexto, está relacionado ao assunto e situação. Nós temos o código, que é exatamente a língua que se utiliza para poder passar a mensagem adiante, e também qual o veículo, qual o canal que foi vinculado a essa mensagem, ok? E tudo isso para que essa mensagem chegue até quem? Até os receptores da mensagem, até os destinatários. Ou seja, são as pessoas que irão ler um texto escrito ou ouvirão um texto falado, que foi falado por alguém, ok? Então, nós temos aí os objetivos exatamente da comunicação. Depois, identificar as funções da linguagem, não é? Então, nós temos aí que, na realidade, toda a estrutura da linguagem ela tem algumas funções, né? Primeira função, nós vamos partir aqui para a função, vamos partir daqui da função poética de uma mensagem, né? Essa função poética da mensagem está muito relacionada com a função emotiva do emissor, ou seja, é exatamente aquele momento em que se encontra o emissor da mensagem, o momento sentimental, o momento de realizações pessoais e profissionais. Então, todos esses sentimentos, toda a carga sentimental que as pessoas trazem consigo, elas influenciam no momento de se passar uma determinada mensagem e de constituir, é claro, uma mensagem. Então, por isso que a gente fala função poética da mensagem, né? Então, essa função poética ela tem a sua relação, tem como uma função referencial também o contexto, né? O que ela traz enquanto informações para as pessoas, qual o contexto, o que é abordado nessa mensagem. A questão do referencial, do referente, né? Nós temos também a função fática, né? Qual o canal que foi utilizado para que essa mensagem ela seja vinculada. E também, com relação à mensagem, nós temos aí a função metalinguística, que é exatamente o quê? O código utilizado para que a mensagem seja enviada para as pessoas, para os seus destinatários, para seus receptores. Tá? Então, nós temos exatamente essas funções relacionadas à mensagem e, consequentemente, a mensagem ela vai ser recebida por alguém, né, que são os receptores ou os destinatários, e essas pessoas utilizarão de uma coisa chamada função conativa, né, que é a capacidade de poder receber essas mensagens e entendê-las em seu teor. Relacionar os elementos do processo de comunicação com as funções da linguagem. Então, a gente tem que entender, né, exatamente, poder elencar todos os elementos de um processo de concepção,
transmissão e recepção da mensagem. Para entender isso aí dentro de uma estrutura da linguagem. Conceitos fundamentais. Então, nós temos alguns conceitos aqui que é muito importante nesse processo da comunicação entre pessoas, o envio de mensagens, o recebimento delas e o entendimento delas, principalmente. Tá? Então, nós temos aqui a língua, né? Que é exatamente o quê? É o sistema de signos que serve de meio de comunicação entre os membros de uma comunidade linguística. Os signos de uma língua substituem os objetos e os representam. Então, veja só, nós sabemos que, embora exista algumas línguas, né, os idiomas, mas dentro de cada idioma, dentro de cada língua, dentro de cada código, existem, né, algumas diversificações. Então, nós temos aí algumas coisas que são particulares de alguns lugares, ou se utilizam um código a mais que outros lugares utilizam. Então, são chamados signos de uma língua que substitui os objetos e os representam. Então, a gente pode ter uma imagem que vai dizer muito mais do que palavras. Tá? Então, nós temos essas coisas que podem ser chamadas de signos. Okay? Então, nós temos aqui o signo linguístico. O signo linguístico ele é dividido em duas partes, chamado de significante e significado. Tá? Vamos ver o exemplo abaixo aqui. Ó. O que é o significante como signo linguístico? Nós temos o exemplo, a palavra mesa. Mesa, não é isso? E como significado, nós temos aqui o signo, né? Aqui nós temos o significado, o desenho da própria mesa, tá? Então, isso aí já mostra a uma pessoa do que está se falando, né? Da mesma maneira, nós podemos falar a palavra mesa, as pessoas entenderiam do que estávamos falando, ou simplesmente se mostrasse o quê? Uma figura de uma mesa, como está aqui no nosso exemplo desse significado. Então, as pessoas entenderiam da mesma maneira, ok? Polissemia do signo, né? O que vem a ser essa polissemia? Poli, nós temos aí que pode, se a gente for dizer que diversidade, várias coisas, é claro. Se a gente for no sentido original da palavra poli, então nós temos aí lá do grego, né, um significado. Mas nesse sentido aqui, nós estamos falando que de vários significados para um mesmo significante. Então, nós vimos no slide anterior, só voltando aqui, o significante mesa. Se a gente for tentar identificar mesa, ela possui apenas um significado ou não. Pelo menos, no meu entendimento, eu não consigo conceber um outro entendimento para a palavra mesa, a não ser essa que nós utilizamos para algumas ações de trabalho ou de alimentação, tá certo? Então, nós temos aí esse significado para a mesa. Então, nós temos aqui vários significados para o mesmo significante. Vamos ver os exemplos aqui. Tem uma boa cabeça. Nós sabemos que cabeça, na realidade, faz parte do nosso corpo, né? Aonde se encontra exatamente o nosso cérebro, que é exatamente o nosso sistema que nos capacita de pensar, de entender as coisas, não é? Então, observamos a frase aqui, tem uma boa cabeça. Então, se a gente não tivesse já aqui mostrando qual é o significado desta frase, ou seja, da palavra cabeça nesta frase, nós já entenderíamos que o significado seria uma pessoa que tem uma capacidade, né, de pensar, de realizar algumas atividades intelectuais, ou seja, uma pessoa que é inteligente, tá certo? Então vejam que cabeça, nesse sentido aqui da frase, ela leva a entender que é uma pessoa inteligente, ok? Depois, cabeça dura.
Olha aí, o significante cabeça, não é? Dentro de um contexto que vai nos indicar que cabeça dura não é a rigidez da cabeça, mas sim a questão no sentido da pessoa ser uma pessoa teimosa, ou seja, cabeça dura, teimoso, o significado. Depois, cabeça de quadrilha. Nesse sentido, a frase está se referindo ao quê? A uma pessoa que é chefe, né? Ele ocupa um cargo de chefia diante de uma organização. Neste caso aqui, uma quadrilha, que não é também aqui, é interessante, a gente poderia também destacar quadrilha aqui no sentido de uma organização criminal, que é o sentido que, de fato, aqui, que esse seria um chefe de uma organização criminal, como nós poderíamos ver, ter também um significado de quadrilha, aquela dança junina, não é isso? Mas nesse sentido aqui não, é uma organização criminal. Sem pé nem cabeça, olha aí, cabeça mais uma vez aparecendo no contexto de uma frase, onde vai dar um outro significado para a cabeça, que aqui vai ser o quê? Sem sentido. É uma coisa que você fala, que você escreve, que não tem um sentido, que não tem uma coerência nas ideias que foram colocadas no texto ou na fala. Então, é uma coisa sem sentido, ok? Cada cabeça é um mundo. Então, mais uma vez aí, o significante cabeça, dentro de um contexto, vai ter um outro significado, que representa a questão da individualidade de cada pessoa, de pensar, de agir e de ser, ok? Então, cada cabeça é um mundo, ou seja, a individualidade das pessoas. Então, pessoal, isso é exatamente a polissemia. É quando você tem o mesmo significante, que ele pode ter vários significados a partir do momento que ele faz parte de um contexto da escrita. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Univocidade, né? Então, do signo, univocidade do signo. Então, se nós tínhamos a polissemia, que seriam vários significados, a univocidade é exatamente aquele significante que só possui um único significado, ok? Então, vamos lá. O exemplo, matemática. Então, matemática é o quê? É a ciência que estuda os números e as suas relações. Pessoal, aí poderia até surgir, não, mas matemática pode ser uma disciplina? Sim, nesse contexto, a matemática, além da ciência, ela é uma disciplina que é estudada nos anos escolares. Mas lembrem vocês, tudo aquilo que nós estudamos na escola são ciências, tá? A geografia é uma ciência, a história é uma ciência, a matemática é uma ciência, a física é uma ciência, química, biologia, ou seja, todas as disciplinas, elas são ciência, ok? O que, aproveitando essa questão da ciência, qual a diferença entre ciência e arte? A arte no contexto de ser um dom ou de ser uma habilidade. Qual é a diferença entre ciência e arte? Gente, ciência é toda e qualquer coisa que possui uma base teórica que fundamenta todo o conhecimento. No exemplo, a matemática, nós temos toda uma base teórica que vai fundamentar o estudo da matemática. Então, nós temos comprovações científicas de coisas relacionadas à matemática. Ok? Então, tem que ter toda uma base teórica onde você possa realizar pesquisa e aprender a todo aquele conhecimento.
Já a arte, no sentido de dom e de habilidade, é exatamente aquilo que você não pode ter uma comprovação científica para tudo o que acontece. Então, são suposições. São coisas que você adquiriu ao longo de sua vida, que pode ter sido passado de pai para filhos, em várias gerações. Então, isso nós chamamos de fulano tem a arte de falar em público. Então, nós estamos nos referindo que fulano tem um dom, tem a habilidade de falar em público. E muitas vezes, para poder falar em público, não precisa você ter uma fundamentação científica. Até que existe também algumas ciências que estudam essa capacidade das pessoas se relacionarem em público, mas que nesse sentido basta apenas que a pessoa possa ser uma pessoa que se relacione bem com as outras pessoas, que seja uma pessoa que possua a capacidade de se expressar. Então essa pessoa ela vai ter uma boa comunicação em público, tá? E por aí nós temos vários conhecimentos aí que a gente pode fazer uma abordagem, ok? Então, só para poder a gente fazer um comentário sobre este, o que é ciência e o que é arte. Ciência tem base teórica que fundamentam aquele conteúdo. Já arte, no sentido de dom e habilidade, são coisas que você adquire ao longo da sua vida que não possuem uma fundamentação teórica para que você possa aprender. Então, foi passado de uma pessoa para outra, ou de costumes para de uma determinada comunidade. Portanto, a língua é um verdadeiro código social, enriquecido com o passar do tempo e a disposição dos indivíduos para que dele se apropriem adequadamente. Então, é exatamente aquilo que você passa a vivenciar no seu dia a dia, em um determinado ambiente, seja ele profissional, seja ele pessoal, seja uma comunidade que você convive, seja em uma região que você reside. Então, tudo isso vai fazer parte desse contexto que você vai se utilizar para se comunicar. Então, é o código social que as pessoas utilizam naquele meio para que a comunicação aconteça, ok? É importante ressaltar que existem diferenças entre língua falada e língua escrita, ok? Às vezes a gente fala de uma maneira, mas na hora que a gente vai se expressar a partir da escrita, então você tem que obedecer algumas regras para poder o texto ter uma coerência, ter uma consistência nas ideias que você está colocando no papel, lá na escrita, certo? Porque você tem que obedecer as regras gramaticais e também a parte de ortografia, ok? Então, tudo num texto escrito tem que estar bem relacionado entre si. Uso dos substantivos, uso dos adjetivos, uso dos verbos em seus vários tempos, né? Uso dos sujeitos. Então, você tem que fazer um uso de maneira correta para que o texto ele possa ser entendido, ok? Então, às vezes nós falamos de uma maneira e escrevemos de outra totalmente diferente. Lembrando que a fala, às vezes, a gente omite algumas coisas que no texto não é possível, ok? Então, o próximo conceito é exatamente a fala. É o uso que os membros da comunidade linguística fazem da mesma língua. Ou seja, o que vem essa comunidade linguística? Exatamente aquelas pessoas que fazem parte de uma mesma localidade, o mesmo ambiente, ok? Então, exatamente o uso da língua dentro daquele ambiente que você convive. É o ato concreto individual das pessoas que se apropriam da língua comum e lhe imprime um estilo particular de expressão. Então veja só, pessoal, aqui nós colocamos a ilustração aqui de um mapa do Brasil, né? Mostrando as diversas regiões do Brasil com seus estados, e nós identificamos que
em cada estado brasileiro, né, nós temos algumas características no uso da língua que é comum, né? Então, tem coisas que só é falada no Nordeste, tem coisas que é só falada no Sul do país, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte. E tem coisas, vejam só, para você ver como a diversidade é muito grande do uso da língua. Nós temos aí, dentro de um próprio estado, você tem coisas que são faladas na capital que são diferentes de coisas que são faladas em cidades mais remotas daquele estado, que se distanciam da capital. Então, tem coisas bem particulares em algumas cidades menores. Então, nós temos essa diversidade de estilos, de expressões, do uso da língua, ok? Então, a fala, ela é exatamente o canal utilizado para se expressar muitas vezes o que as pessoas realmente fazem uso da língua. Níveis da fala. Então, a língua é a referência e não a fala. Então, no nosso caso, pessoal, vamos imaginar, nós estamos falando aqui que a língua é a referência. Qual é a nossa referência no Brasil? É a língua portuguesa, que é o código que nós utilizamos para nos comunicar. É a língua portuguesa. E não a fala, a forma que nós falamos. Tá? Então, os níveis de fala compreendem o modo como o falante se manifesta nas diversas situações vividas. Então, é importante dizer que esse nível da fala, né, de fala, depende muito da situação pessoal de cada pessoa, né? Então, você pode estar num momento, vamos dizer assim, não tão tranquilo da tua vida, e você vai se expressar de maneira, vamos dizer assim, diferente do que se você estivesse em um momento mais tranquilo, mais acomodado, mais realizado profissionalmente. Então, tudo isso vai influenciar nesse nível que o falante vai exercer diante das suas colocações pessoais diante de outras pessoas. Então, nós temos aqui alguns níveis que influenciam também. Então, fazem parte da fala, que é exatamente o uso culto ou formal, chamado nível culto ou formal. Então, ela obedece às regras da norma culta, da gramática normativa. Então, vamos imaginar para vocês se eu sou convidado, ou qualquer um de vocês sejam convidados, para proferir, né, uma palestra em um determinado local. Vamos imaginar que tivesse um encontro, né, da área profissional que vocês atuam e que vocês fossem especialistas em uma área específica de atuação da sua área profissional e você fosse convidado para poder contribuir por meio de uma palestra, passando toda a sua expertise, todo o seu conhecimento. Aí imagine vocês, se chegassem lá no palco, né, no púlpito, que é o local onde você vai fazer uso para poder se comunicar com as pessoas. É claro que você às vezes não fica, é uma dica não ficar parado quando você está dentro de um público, então a movimentação ela é muito importante para que você quebre aquela monotonia de uma palestra, né? Então, imagine vocês, se vocês começassem a falar como se estivessem conversando em uma roda de amigos, não é? Então, você estaria sujeito a alguns julgamentos das pessoas que você não dominava, o conhecimento técnico da área de atuação, ou seja, iam surgir várias percepções das pessoas com relação ao seu posicionamento e à sua explanação, o que você estava apresentando enquanto conteúdo, ok? Então,
você tem que se adequar, de fato, em momentos que você está atuando para poder fazer uso da fala. Tá? Então, se eu estou em um evento que é um evento formal, então eu tenho que procurar fazer uso da fala segundo a questão culta e formal, tá? Que eu vou obedecer exatamente as regras da gramática normativa e como também da linguagem utilizada para determinados momentos formais. É frequente em ambientes que exigem tal posicionamento do falante, em discursos, como eu falei ainda há pouco, em sermões, apresentações de trabalhos científicos. Isso aqui principalmente é quando você vai apresentar alguma pesquisa que você realizou. Se você não tiver uma boa fundamentação teórica, o teu trabalho ele não vai ser reconhecido. Em reuniões, entre outros eventos que exigem, né, esse uso da fala culta ou formal. Logicamente, a escrita também seguirá padrões quando se trata de textos acadêmicos ou de teor científico. É muito importante essa adaptação às diversas formas de escrever, até mesmo para que você possa entender a mensagem final daquele texto que você lê. Tá? Então vamos imaginar, se você pega um livro, uma carta de uma pessoa, você lê a carta e você compreende totalmente. Não é? Às vezes a pessoa faz uso de uma, de um, de um, de uma linguagem não formal, que normalmente se usa para escrever a carta. Aí se você pega um texto científico, você já vai sentir uma certa dificuldade de compreender o que está sendo passado enquanto mensagem. E outra coisa importante, muita gente não consegue ler mais que 2 parágrafos de um texto científico. Por quê? Porque é um texto muito cheio de expressões, vamos dizer assim, técnicas de uma determinada área. É um texto que se usa muito de fundamentação teórica de outros pensadores, se utiliza de citações bibliográficas de pessoas que já pesquisaram sobre aquele tema. Então, ou seja, é um texto que você vai ter que se adequar para poder entender o que tem como mensagem, ok? Então, vamos imaginar, vou citar um exemplo bem prático de uso, né, diferenciado. Nós temos um poeta, né, um escritor paraibano chamado Augusto dos Anjos. Se você pegar um texto escrito por qualquer outro escritor, vamos lá, o Gonçalves Dias, né, o José de Alencar. Então, você tem alguns textos aí bem interessantes, até que nós já vemos também isso aí durante a nossa fase de estudante, e a gente entende muita coisa que o Gonçalves Dias, que o José de Alencar, né, ele escreve. Mas, se você pegar os textos escritos pelo Augusto dos Anjos, então você vai ter uma certa dificuldade de entendimento, porque o Augusto dos Anjos ele é um escritor muito diferenciado de todos os demais escritores brasileiros e do mundo. Então ele tem uma particularidade no momento de escrever. Então, quem quiser observar isso, dê uns 2 textos escritos pelo Augusto dos Anjos e pegue um outro texto escrito por um outro escritor brasileiro. Aí você vai perceber uma diferenciação muito grande na forma de escrever. Tá? Então, dessa mesma maneira, nós falamos aí que tanto o uso da fala
formal oculta como um texto tem as diferenças do que você fala no dia a dia, do que você escreve para determinadas ocasiões. Então, o nível culto ou formal da fala. Olha só essa ilustração aí. Olha o que o camarada aí fazendo uso, né, do nível culto ou formal da fala aí, né? Nós temos um executivo aí, né, e um surfista, né? Veja o texto aí. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pega-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Ou seja, vejam que ele usou palavras que não fazem parte do dia a dia de um surfista, de qualquer pessoa, na realidade aqui, né? Movimentos elípticos. Olha só, ele usa, né, um pouco do conceito lá que vem da matemática, né? Ou seja, pode dizer, não, movimentos de ondas, ondulatórios das ondas, né? Então, aqui, ó, pegá-las-emos, né? Ou seja, vamos pegá-las, né? Seria uma coisa bem mais. Aí vamos pegá-las nesse instante ou mais tarde, mais tardiamente. Então, nós temos aqui o uso culto ou formal da fala, ok? O nível coloquial ou nível informal, que é exatamente, pessoal, o que nós utilizamos no nosso dia a dia, o que nós usamos para nos comunicar no ambiente de trabalho, com os nossos colegas, os nossos pares que trabalham na mesma empresa, ou chamar também um coloquial ou informal. É exatamente o que? A manifestação espontânea da língua. É aquilo que você fala no dia a dia. Então, independe de regras, apresenta gírias, restrições de vocabulário, formas subtraídas das palavras. Então, às vezes, você não completa o sentido da frase que você está falando, né? Então, as pessoas é que têm que descobrir o que você está querendo falar. Está presente nas conversas com amigos, familiares, pessoas com quem temos intimidade. É muito comum se ver o coloquismo sendo utilizado em textos, principalmente da internet, como no MSN, no Facebook, nos blogs, no WhatsApp, entre outras redes sociais. Então, até se fala que as pessoas, por estarem tão envolvidas no uso das redes sociais, querem escrever da mesma maneira em momentos que não são adequados para este uso da escrita que não é formal. Não é? Então, você quer colocar, não quer escrever mais as palavras por completo, quer usar siglas, não é? Quer usar aquela questão dos emotions, né? Então tudo isso você quer fazer uso também no dia a dia. E nós temos que saber distinguir os momentos de fazer o uso da língua informal, da fala informal, do modo coloquial e o formal e culto. Tá? Eu tenho que ter muito cuidado quanto a isso. O nível coloquial ou informal da fala. Olha só, o diálogo desse aluno com a professora, né? Que a professora praticamente, aliás, a interrogação aí quase não entende o que ele está falando. Aí, professora, eu e os brothers, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Veja bem, olha só que confusão, né, em termos de escrita, esse jovem aí fez. Né? Se expressou da maneira que ele achava que deveria passar a mensagem, mas observe concordâncias, uso dos tempos verbais, ou seja, está uma confusão imensa aí. Mas para ele quis se comunicar com a professora. Só que a professora, não sei se ela está assustada aí pela maneira que ele usou das palavras ou se realmente não entendeu, né? Então, muita atenção quanto a isso. Linguagem, né? Um outro conceito fundamental. Linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Quando
na definição, ele utiliza o termo homem, é o sistema através do qual o homem não está se referindo apenas ao sexo masculino, mas está se referindo ao homem num contexto geral, ou seja, de pessoas, né? Homens, mulheres, masculinos e femininos, ok? Então, é exatamente aquilo que você se utiliza para poder se expressar através da escrita ou de outros signos convencionais. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui é uma linguagem. Se nós formos lembrar, aqui é Libras, né? Que é a língua brasileira dos sinais. Né? Então, você consegue se comunicar com qualquer pessoa que domine o mesmo conhecimento. É claro que nós, pessoas que falamos, que ouvimos, a gente não se preocupa muito em aprender como se comunicar com o uso das mãos, né? Mas é muito importante, principalmente hoje, quando nós vivemos em um mundo onde existe a acessibilidade das pessoas, tanto pessoas com deficiências visuais, como pessoas com deficiências na fala ou na audição, ok? Então, nós temos aí uma linguagem que é utilizada para a comunicação. Aqui nós temos exemplo também de uma outra linguagem, né? Já utilizando o quê? Alguns signos, né? Alguns símbolos. Então, nós temos aí algumas ilustrações que a gente já identifica ao ver, né? A gente sabe que aqui é normalmente um símbolo utilizado para pessoas com deficiência, então em assentos, em locais de estacionamento, sempre tem o uso desse símbolo aqui. Aqui nós temos indicando que é para especificamente o uso feminino, aqui masculino, né? Aqui para utilizar a reciclagem do lixo, para colocação de metal, plástico, vidro, papel. Aqui, proibição, né? A proibição do uso do cigarro, né? Nós temos aqui indicação de mangueira, aqui de hidrante, aqui de extintor e aqui permitido fumantes. Então, gente, são símbolos que fazem parte de uma linguagem, que as pessoas só em verem aquele símbolo, a gente já entende qual é a mensagem. Se vocês lembrarem, o primeiro momento da vida de cada um de vocês, vocês aprenderam a ler exatamente o que? Signos, né? Ou símbolos. Como é que uma criança, sem saber ler, sem saber escrever, ela identifica algumas coisas? Como é que ela sabe que é uma mesa? Primeiro porque ela ouviu alguém falar mesa. Depois associou que mesa a mesa em si, ou seja, o significado ao significante, a palavra significante ao significado, que é a própria mesa, estrutura onde nós colocamos as coisas. Então, a primeira linguagem que as crianças utilizam para aprender as coisas é a linguagem visual, né? É a linguagem dos signos, né? Quando aprendem a ler os signos. Como é que uma criança sabe a Coca-Cola? Citando como não fazendo propaganda. Mas ela sabe que é Coca-Cola. Se você der um outro refrigerante falando que é Coca-Cola, ela vai saber identificar que não é Coca-Cola. Por quê? Ela já identificou a Coca-Cola pelo próprio rótulo, pela logomarca da empresa Coca-Cola. Okay? Então, essa é a linguagem que nós utilizamos. A linguagem ela pode ser visual, ela pode ser uma linguagem que você ouve apenas, tá? Então, você pode ter diversas formas de expressão para ver a comunicação. E aqui nós temos um outro exemplo aqui, né? Essa ilustração que na realidade ela nos traz várias informações, né? Então nós podemos falar
que existe uma coisa, a mensagem subliminar, né? Então, as mensagens subliminares, elas são muito utilizadas em alguns momentos em que você quer passar uma determinada mensagem, alguma informação, e não quer ser direto, você quer deixar com que a pessoa possa entender por meio do processamento cerebral, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma imagem que a gente identifica vários elementos dentro dessa imagem que podem nos dizer várias coisas, tá bom? Então, eu deixo como exercício, como atividade, para que vocês possam me relacionar o que nós temos como enquanto mensagem nessa ilustração aqui, tá? Então, eu queria que vocês passassem mensagens de áudio ou de texto mesmo, pode ser texto, tá? Pode ser até um textozinho escrito no próprio chat do WhatsApp, ou se alguém quiser fazer um textinho depois, mandar em PDF, tudo tranquilo. Então, até a nossa próxima aula, a gente postar essa atividade no WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, paramos por aqui a nossa videoaula e até o nosso próximo encontro. Até mais.